iremos aprender sobre o nosso segundo capítulo da primeira unidade, que é Por Mares Nunca Antes Navegados. Nesse capítulo, iremos aprender um pouco como foram os descobrimentos de outros continentes. Então, pessoal, antes desses acontecimentos, devemos lembrar os antecedentes ao processo de expansão marítima dos povos europeus. Primeiramente, devemos lembrar da crise agrária. Lembra aquele sistema adotado no sistema feudal, nos 3 campos? Um ano eu planto uma coisa, no segundo ano eu planto outra coisa, no terceiro ano o solo descansa. Essa rotação, lembra que era 3 campos, né? Essa rotação de plantações faz com que o solo fique infértil. Isso vai gerar uma crise agrária em algumas cidades, em alguns locais importantes da Europa. Outra coisa também que é importante lembrar é a crise do metal. Os metais preciosos, ouro, prata, bronze, enfim, isso vai ter uma crise imensa na Europa, porque temos o renascimento do comércio. O comércio está renascendo de novo. Para ter esse comércio, devemos ter metais preciosos, que vai ser a moeda. Vai ser ouro, prata, entendeu? Isso vai ficar escasso na Europa. Então, os europeus vão em busca de novas terras, tanto para plantar, tanto para, quem sabe, extrair novos metais preciosos. Lembra que eu falei que estavam surgindo, com a crise do sistema feudal, as monarquias nacionais, que é quando o rei quer ser o absoluto. Lembra que eu falei isso? Então, as raízes, a ideia as raízes. As monarquias nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra, também vai financiar essas expedições marítimas. Por quê? Uma monarquia forte, ela precisa de terra, porque terra é poder. Lembra que eu falei isso? Terra é poder. Essas monarquias irão financiar essas expedições porque ela precisa de novas terras e precisa exatamente ampliar o comércio, ampliar o seu lucro. Então lembre disso. Lembre disso. Monarquias nacionais, elas vão financiar o processo de expansão marítima dos europeus. Lembrem também da nova classe social que surge com a crise do sistema feudal, que é a burguesia. Lembra a burguesia, que são os comerciantes que moravam nos burgos, que habitavam os burgos. Então, a burguesia também ela vai financiar essas expedições marítimas, porque ela vai ter lucro, porque essas expedições marítimas vão ser também, no futuro, uma rota comercial. Quem tem o monopólio do comércio? Os burgueses. Outra instituição também que vai financiar as expedições marítimas é a igreja. Lembre, antes, no sistema feudal, nós tínhamos o clero, a igreja, a nobreza, reis, pessoal que faz parte ali da família do rei, e temos os servos, os pobres, né? Então, e depois vai surgir a burguesia, que era exatamente antigos nobres. E a igreja, de alguma certa forma, está enfraquecida. E com as expedições, ela vê uma maneira de aumentar a sua influência por novos fiéis, para novos fiéis, e de aumentar a sua autoridade, porque ela também vai ter um pedacinho dessa terra, porque ela está financiando. Primeiramente, é importante vocês saberem que Portugal foi a primeira monarquia a se lançar no processo das expansões marítimas. Ou seja, Portugal é pioneiro no processo das expansões marítimas, das grandes navegações. Mas por que Portugal e não outro? Primeiramente porque Portugal foi a primeira monarquia absolutista. E como se deu esse processo? Primeiramente, aquela região onde hoje é Espanha e Portugal, antes de 1175, era dominada pelos povos mouros. Os mouros são povos árabes, ou seja, orientais. Lembra daquele processo que eu expliquei das cruzadas?
Então, as cruzadas vai dar também por isso, porque alguns orientais vão invadir alguns países da Europa. E a região onde hoje é Portugal e Espanha foram invadidas por esses povos, pelos mouros e por outros povos árabes. Mas falando especificamente dessa região, os mouros dominaram essa região durante muito tempo. E um cara chamado Afonso Henriques de Borgonha, ele vai ser o rei português que vai retomar Portugal dos mouros. Ou seja, ele vai colocar os mouros para correr de Portugal. E em 1175, Portugal é unificado. O poder centralizado na mão do rei, ou seja, é a primeira monarquia absolutista da Europa, que é a dinastia Borgonha. Então, o Dom Afonso Henriques de Borgonha vai ser o primeiro rei de Portugal absolutista, lembre disso. O que acontece, gente? Essa dinastia Borgonha ela vai ficar no poder durante uns 200 e uns quebradinhos de anos. Por quê? Em 1383, o rei regente da época, Dom Fernando I, ele vai morrer. Morreu. Só que o Dom Fernando I, ele não vai ter ele não conseguiu fazer um filho, homem, masculino. Só teve uma princesa. Sim, professor, mas qual é o problema dele ter uma princesa? Ela não poderia ficar como a rainha? Sim, poderia. Só que o problema é que a princesa Beatriz, filha do Dom Fernando I, da dinastia Borgonha, ela vai casar, ela era casada com um cara, membro do reino de Castela. O reino de Castela se tornou depois o reino da Espanha. Lembrem disso. Então, o reino da Espanha também tinha muita influência naquela região ali. E os portugueses viam isso como negativo. Uma princesa, uma rainha portuguesa está casada com um membro do reino de Castela. Mas por quê? Porque antigamente, pessoal, a visão era machista. Ainda hoje tem muito machismo, mas naquela época era muito forte. Por quê? Segundo eles, quem iria comandar Portugal seria o cara do reino de Castela, o marido da princesa Beatriz. E para isso, eles teriam que tirar a dinastia Borgonha, porque ela não tinha mais nenhum descendente para ter a Borgonha, e para eles seria um mal, um cara de outro reino, um cara que não falava nem as mesmas línguas, tinha os mesmos costumes, iria dominar o país deles. Essa era a visão dos portugueses. Aí a burguesia portuguesa financia uma companhia, que era a companhia de Aves, e um cara chamado Dom João, que não é o Dom João que veio para o Brasil, ele vai ser o cara que vai comandar o processo da dinastia Aves, que era o nome da companhia, se tornou a dinastia depois, para tomar o poder da dinastia Borgonha. Isso vai ter uma guerra, vai ter vários conflitos, várias pessoas irão morrer, e a dinastia Aves, ela vai ser agora a dona do poder de Portugal, vai ser o primeiro rei Dom João. Dom João vai ser o primeiro rei da dinastia Aves. E o Dom João, a dinastia Aves, ela vai patrocinar, vai dar o seu dinheiro, vai investir nas grandes navegações, vai investir na pesquisa. É quando vai surgir alguns equipamentos importantes, como o astrolábio, que é quando eles vão, aquela questão dos astros, que eles vão ter a noção de por onde vão ter que ir. A bússola, para não se perder, norte, sul, leste, oeste. E também o reino de Portugal já tinha uma experiência. Por quê? Os portugueses sempre foram muito fortes na questão da pesca. Isso, da pesca, daquele famoso bacalhau. Então eles já tinham uma certa noção de como navegar. E também a localização de Portugal, ela influencia bastante nesse processo. Vocês podem ver no mapa, peguem um mapa aí, dê uma olhadinha aqui. Portugal ele fica bem ali na pontinha assim da Europa assim, e ele tem uma grande probabilidade
de se dar bem, né, nesse processo das grandes navegações. E essa dinastia Aves, ela é muito importante porque ela vai financiar as pesquisas e Portugal, de fato, vai ser o primeiro país a se lançar ao mar. Então essa foi nossa aula de hoje e em breve iremos continuar com mais assunto sobre as grandes navegações.